Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pelas almas de Angela e Anthony Lima, Judith and Frank Brown Jr. e Joseph Salema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco.
Meus irmãos e minhas irmãs, reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos convide à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria do vosso reino, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. A voz do céu que em João tinha ouvido, falou-me novamente, dizendo: vai buscar o livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ter com o anjo e pedi-me que me desse o pequeno livro. Ele disse-me: toma e come. No estômago ele será amargo, mas na boca ele será doce como mel. Tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois de o engolir, amargou-me no estômago. Então disseram-me: tens de profetizar novamente contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens do que em todas as riquezas. As vossas ordens são as minhas delícias, e os vossos decretos, meus conselheiros. As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em prata e ouro. Como são doces ao meu paladar as vossas palavras, mais que o mel para a minha boca. As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. As vossas ordens são a minha herança eterna. São elas que dão alegria ao meu coração. Eu abro a minha boca e expiro, porque estou ávido dos vossos mandamentos. As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you.
A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death, but they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words. The Gospel of the Lord. As we heard these days, Jesus was going to Jerusalem. And during his way to Jerusalem, he met people. He met Zacchaeus, he met the blind man, and he met other people. And yesterday, he wept over Jerusalem before arriving in the city, because he knew that he would be refused in Jerusalem. He would be rejected in Jerusalem. So now, Jesus entered the city, but he knows that in Jerusalem he will die. He knows that in Jerusalem he will suffer. He knows that in Jerusalem they will talk against him, and they will find a way to kill him. This is what happening here. Even though he knows everything that's going to happen to him, he continues to preach the truth, and he continues to preach the word. He's not afraid of what's going to happen to him. He knows that he's going to die. As we are reading as well in Matthew's Gospel, Jesus also is in Jerusalem. And this coming Sunday, we will have the parable of the Last Judgment in the Gospel. Because Jesus is talking about a judgment of God for that people and for everyone, and also for us. Here in Luke's Gospel, he is in Jerusalem, and also he knows that it is the time to talk about the judgment of God as well. And what he did when he entered Jerusalem, we know that Jesus was welcomed in Jerusalem. By Matthew's Gospel, they greeted him with palm branches and everything, as we celebrate on Palm Sunday. But going beyond that moment, he is now in Jerusalem, and he is preaching in the temple area. Why he is preaching in the temple area? Because everyone who comes to Jerusalem, they go to the temple, and they come to Jerusalem to worship God, because Jerusalem is the holy city. Jerusalem, that time, was the center of the Jewish religion. And then everyone used to come there once or 3 times a year to pay their vows, and also to have a pilgrimage to the temple. So now Jesus is close to Passover, and many people will be coming to Jerusalem. And in the temple, they have all
things in there. They have people selling animals, and they have many changers in the temple. This is why Jesus goes there and turned the table of the men changers and put everyone out from the temple, because his words are these ones: my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. So Jesus is looking for the holiness for that people, because they lost the sense of the sacredness of the temple. They are not respecting the temple as a place for God, but they are using the temple to take advantage over the people, especially over the poor. That's why Jesus used the force. It's the first time in the gospel that Jesus used the force to be like against somebody. He never used the force before. But when it is about to take back the holiness, when it is about to teach people how to be holy before God, Jesus used the force. And here he is using two passages from the sacred scriptures. One from Isaiah chapter 56 verse 7, and another one from the book of Jeremiah chapter 7 verse 11, to speak about the house of prayer, and also to speak about the sacredness of the temple. In the other gospel, in Matthew's gospel, the disciples did this observation, how he is zealous for the house of God. So Jesus teaches us also how to be holy before God, putting out from our lives everything that don't help us to be holy before God. This is what he's doing here in this gospel, even though he knows that he's going to die. So he will continue to preach in the temple, because even if he is close to his death, he's not going to give up the preaching that will help that people to face the judgment of God, and also to face the salvation of God. So in this way, Jesus is a prophet who doesn't fear death, who doesn't fear anything against him or against God's plan for the humanity. Caríssimos irmãos, irmãs, hoje, mais uma vez, nós somos confrontados com o livro do Apocalipse. E hoje, em palavras mais breves, São João está falando ainda da sua visão. E a visão de João é sempre a visão do céu. Nós vimos que na visão de João está a presença da liturgia celeste no céu, da liturgia aonde Deus está no trono, da liturgia aonde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, recebe o livro que contém a história da salvação, e onde este mesmo Cordeiro de Deus abre a história da salvação, quebrando assim os selos com os quais está selado o livro que ele recebe de Deus. E esta liturgia celeste é também para falar do final dos tempos. Nós não podemos perder a perspectiva da liturgia que tem falado agora, nesses dias,
a respeito do final dos tempos. O Evangelho tem falado disso no domingo, em todos esses domingos, o Evangelho tem falado do final dos tempos. E agora, durante a semana, também o livro do Apocalipse tem falado do final dos tempos. Na verdade, falar do final dos tempos é exatamente falar de algo natural, não é falar de algo estranho, porque todos nós sabemos, e todos nós que conhecemos a Deus e que conhecemos a sua palavra, sabemos que a palavra de Deus fala do final dos tempos, porque a palavra de Deus fala de vida eterna, e a vida eterna é para o final dos tempos. Então, falamos de uma coisa natural. É claro que quem não tem fé não vai falar de final dos tempos. Quem não tem fé vai falar somente do final da sua própria vida. Porque quem não tem fé não acredita naquilo que está além do final dos tempos. Quem não acredita em Deus também não acredita que a vida é transformada e não acredita que Deus dá uma vida imortal. Então é inútil falar do final dos tempos para quem não é cristão. É perda de tempo e é desperdício de palavras. Mas para nós cristãos que vivemos a esperança, o final dos tempos é uma perspectiva. É uma perspectiva porque nós vislumbramos aquilo que está para além desta vida. Por isso, neste domingo próximo, quando celebrarmos a festa de Cristo Rei, nós vamos celebrar o último domingo do ano litúrgico, e assim sendo também, Jesus fala do julgamento. E falando aqui exatamente do Apocalipse, que nos remete ao final dos tempos, João está falando também daqueles que no seu tempo estão dando a vida, derramando sangue por causa da palavra. João está falando daqueles que não morrem em vão, eles morrem por uma causa justa, eles morrem por uma causa digna, que é o nome de Jesus. Assim sendo, o livro do Apocalipse vai falar claramente mais à frente daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que têm vestes brancas e palmas nas suas mãos para indicar a vitória sobre a morte. Então, João, quando fala para aqueles cristãos daquele tempo, ele fala exatamente para que eles vejam na sua luta, na sua vivência da palavra, o sentido para qual Deus os chama. E agora, falando especificamente desta leitura, a leitura, mais uma vez, ao falar do livro, diz aqui João, que havia um livro pequeno aberto na mão do anjo, que estava de pé sobre o mar e sobre a terra. O anjo é o mensageiro de Deus. Sempre na Bíblia, o anjo é aquele que serve a Deus, comunicando-se com o ser humano, quando Deus não fala diretamente, e Deus não fala diretamente, sempre manda um anjo. Então o anjo a serviço de Deus é o mensageiro e ele tem o livro na mão. E ele pediu para que desse o livro pequeno. Por que é o livro pequeno? Porque não é o mesmo livro que tem o Cordeiro. O Cordeiro tem o livro da história da salvação, e aqui o livro é pequeno, significa aquilo que é dado àquele que vai profetizar. O que é dado àquele que vai profetizar? É dado a palavra. Àquele que vai profetizar é dado o livro que tem a verdade de Deus. Então, o profeta, quando recebe a mensagem de Deus, ele não recebe aquilo porque ele pediu para receber, mas ele recebe porque Deus o escolheu. E João diz aqui que quando ele recebeu o livro, então foi-lhe dito que tomasse o livro
e que comesse o livro. E ele diz que no estômago ele será amargo, mas na boca será doce como mel. A doçura do livro, a doçura da palavra, é a doçura que anuncia que no final da tribulação haverá vitória, que no final da tribulação haverá então a derrota da morte. Mas a palavra, quando é amarga, ela implica que deve ser anunciada. E quando a palavra de Deus é anunciada, haverá perseguição. Haverá também quem vai lutar contra a palavra. Isto é a amargura da palavra. Isto é o efeito da palavra que, embora sendo bom, muitas vezes custa a vida. João toma esta imagem da doçura da palavra de Deus do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, fala a mesma coisa. Quando ele vê uma visão e diz lá que Deus fala para ele, e aquele que lhe fala é sempre Deus: filho do homem, profetiza, pega a palavra e come. E ele diz que ele comeu a palavra, e a palavra era doce. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é sempre doce para nós. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz. Por isso que o Salmo 118 diz: as vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Exatamente, vai ser sempre doce. Mas quando nós nos comprometemos com a palavra de Deus, ela se torna amarga, porque ela exige uma transformação da nossa vida. Então, a amargura da palavra é a transformação que a palavra nos faz. Mas há aqueles que não experimentam a amargura da palavra, porque não deixam a palavra transformar a vida deles. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Há pessoas que ouvem a palavra e ouvem como mortos-vivos. Eles estão ouvindo, mas aquilo não vai no coração. E a nossa igreja muitas vezes está cheia de gente morta-viva, que ouve a palavra a vida inteira, a palavra entra por aqui, sai por aqui e nada muda. Eles só querem ficar na doçura da palavra. A nossa igreja está cheia dessa gente. Há muita gente que não deixou a palavra ser amarga, porque tem medo do compromisso, não muda a vida, não amolece o coração, não faz nada para que a palavra lhe transforme. E João aqui, no livro do Apocalipse, quando fala disso, da doçura da palavra e da amargura, ele fala disso porque ele sabe aquilo que ele estava sofrendo naquele momento. Ele estava sofrendo a prisão, ele também estava sendo perseguido, e ele estava falando para pessoas perseguidas, que precisavam ouvir aquelas palavras para que eles não se esmorecessem no seu testemunho. Então, todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus e não damos nenhum testemunho dessa palavra, então a palavra não serviu para nada, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Diz para nós São Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, que a palavra de Deus é útil para educar, para corrigir, para formar a pessoa. Ela é útil para também puxar as orelhas das pessoas quando as pessoas não dão atenção a ela. A palavra é útil para formar o homem no bom propósito de Deus. Assim nos fala, ou melhor, não Tiago, mas Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3. E aqui é a mesma linha. João sabe o quanto está custando para aqueles discípulos, dos discípulos de Jesus, pregar e ser testemunha de Jesus. Quanto está custando para eles serem fiéis a Jesus Cristo? Está custando a vida.
Por isso que o Apocalipse, quando fala do final dos tempos, está falando ao mesmo tempo do martírio daqueles primeiros cristãos que morreram pela palavra. E quando fala da liturgia celeste, está falando exatamente aonde é ou para onde que Deus lhes chama para celebrar eternamente no céu depois da tribulação. Por isso, mais à frente, o livro do Apocalipse vai falar da multidão dos 144 mil, simbolicamente de uma multidão incontável. E alguém vai perguntar: da onde é que vem esta multidão? E vai ter a resposta: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, a palavra de Deus, ela tem que provocar a tribulação na nossa vida. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus está em Jerusalém e ele não tem medo da sua morte iminente. Ele vai lá e vira a mesa daqueles que estão vendendo no templo, e ele sabe que em poucos dias ele vai morrer, mas ele não tem medo, porque ele está levando a palavra, que nem é a palavra só de Deus, mas é a palavra de Deus e de Jesus, é a palavra dele mesmo, porque ele sabe que a palavra vai ser a sua presença continuada para sempre. Como é que Jesus está presente hoje no nosso meio? Está presente através da sua palavra. Essa é uma das maneiras pela qual Jesus está presente, pela sua palavra. E na celebração eucarística, Jesus está presente pela palavra. Na Eucaristia, está presente por aquele que anuncia a sua palavra. Então, de três maneiras, Jesus hoje está presente todas as vezes que se celebra a Eucaristia. E hoje, no mundo atual, quando as pessoas querem viver essa palavra, quando as pessoas querem pôr esta palavra na sua própria vida, sabem que muitas vezes arriscam ser gozadas por outras pessoas, arriscam enfrentar crítica de outras pessoas, porque o mundo de hoje não quer ouvir a palavra de Deus. O mundo de hoje não quer escutar a palavra de Deus. Todos querem escutar muitas outras palavras, mas não é a palavra de Deus. Todos querem somente a doçura para a vida, mas não querem enfrentar a amargura. Então, quando nós não enfrentamos a amargura da palavra de Deus, nós não nos abrimos à conversão, nós não nos abrimos à transformação, nós não mudamos a nossa vida em nada. Todas as vezes que queremos só ouvir palavras que trazem consolo ao coração, mas não queremos escutar a verdade que a palavra nos traz, é a mesma coisa que não ouvíssemos. Então é preciso, hoje, diante disto que nos fala o Apocalipse, não é? Hoje e sempre, é preciso entendermos que a palavra de Deus, ela é a transformação, ela é a mudança. A palavra de Deus, ela é a renovação da nossa vida e do nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos torna dignos de abraçar a salvação trazida pelo Cordeiro de Deus. Sempre depois de tudo aquilo que parecer ser amargo, haverá aquilo que novamente se tornará doce. Mesmo depois da amargura, daquela perseguição e daquela morte dos cristãos, eles experimentaram a vitória. Então, falar da doçura e da amargura da palavra é falar de Jesus, que pela morte deu a vida, que enfrentando as trevas deu a luz, e que passando por essa vida deu-nos a vida eterna. Assim nós também enfrentarmos hoje as trevas para ganharmos a luz, enfrentarmos as situações de morte para ganhar a vida, e passar por esta vida para ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruta da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente daqueles pelos quais estamos hoje rezando, e daqueles cujos nomes estão depositados diante do vosso altar. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Let us pray. We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity, through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.